Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então, galera, essa aula aqui a gente vai começar a falar um pouco aqui da parte de implantação, tá? Então, vamos executar as devidas análises para a sua infraestrutura, visando a adequação ou melhor solução para evitar possíveis problemas futuros. Então, vamos conhecer o site do Zabixia. Juntos nessa etapa, nesse módulo. Então, vamos seguindo aqui. Vamos começar. Então, nessa que vamos começar, o Zabbix for Dummies, voltamos aqui à parte de implantação. Então, essa parte aqui é uma parte muito importante, tá? E a gente vai estar sempre revisando aí alguns pontos. Então, na parte de implantação, a gente vai conhecer o site da Zabixia e, consequentemente, vai fazer a instalação All-in-One. A All-in-One, esse tipo de instalação, através de uma instalação simples, aonde todos os recursos do servidor Zabbix serão instalados no mesmo servidor. Então, vamos ter o servidor Zabbix Front-End, vamos instalar o MySQL e o Apache como exemplo nesse módulo. Beleza, galera? Então, a gente precisa conhecer um pouco o que seria o All-in-One. Todos os componentes do Zabbix em um só. Este modelo de instalação é o mais simples, o mais praticado, o mais conhecido. E a instalação aonde todos os principais componentes do Zabbix estão juntos em um único servidor ou instância de máquina virtual ou máquina física. Então, depende muito aí de onde você vai implantar. No nosso caso aqui, a gente está falando de um laboratório, mas você pode estar implantando aí no Azure, em Google, AWS, na sua própria infra, aí no servidor físico. Pode estar instalando aí no VMware vCenter, o EXE, qual o hypervisor ou equipamento você usa na sua infra. Isso não tem problema nenhum. E temos aqui o Appliance. O Appliance ele é recomendado para você fazer testes de laboratório, para facilitar aí a sua vida, mas ele não é homologado, ele não é pré-requisito para você usar em produção. Estas versões são para avaliação do produto. Então, saiu uma feature nova, saiu uma nova versão, ou uma release, quero só dar uma olhada. Você baixa a ISO lá, no sistema operacional que eles vão disponibilizar. Isso sempre muda, tá? Então, é bom você pelo menos saber o básico aí de outros sistemas operacionais, porque sempre muda, mas não é homologado para ambiente produtivo, tá, galera? Então, isso tem que ficar claro para vocês aí. Beleza? Então vamos falando aqui do que a gente vai precisar. O que a gente precisa saber antes de começar. O primeiro passo é saber o que vamos monitorar. Então essa informação é uma informação muito importante para o início do projeto. Beleza? Temos que saber a quantidade de hosts, quais são os hosts, quais tipos de sistemas operacionais, quais protocolos vamos usar e afins. O máximo de informação é precioso nesse momento. Depois a gente precisa desenhar o hardware. Qual o hardware que a gente vai precisar para comportar aquele monitoramento após essa análise? Isso também é importante. Quais são as plataformas suportadas desse hardware, tá? Então, cada hardware tem aí a sua particularidade, cada hypervisor tem suas particularidades, então isso tem que estar bem alinhado antes de fazer uma implantação. Quais são os softwares que vamos utilizar nesse projeto? Isso já está claro para a gente, mas é importante vocês saberem também qual software são homologados naquela plataforma utilizada, para a gente saber o tamanho do banco de dados. Então, a gente precisa saber todas essas informações antes de continuarmos. Isso é importantíssimo aqui para a gente saber antes de prosseguir em qualquer projeto. Então, temos aqui a documentação oficial, onde a gente vai dar uma olhada nela aqui, para a gente entender um pouco sobre isso aqui. Então vamos lá, galera, vamos abrir aqui o nosso navegador, deixa eu pegar ele aqui, para a gente dar uma olhada na Zabixia. Então esse aqui é o site da Zabixia, zabix.com. Você cairá nesse momento desse treinamento, dessa aula, nessa tela aqui. Essa aqui é a tela principal. Então aqui estamos falando do Zabbix 6.2, né, que é a release mais atual. E temos aqui as notas de versões. Então é sempre importante, quando vocês forem fazer uma implantação, analisar aqui qual é a versão
e dar uma olhada aqui na documentação, que é de novo, tá? Fazer seus testes em laboratório antes de colocar em produção. Então temos alguns dados importantes aqui, ó, o que ele monitora, onde pode ser instalado, quais serviços, o que é de novo em cloud. Então é importante dar uma olhada aqui também, ó, estão sempre renovando aqui aonde temos os Zabbix em cloud. Temos aqui as informações da Enterprise em dia e quais são as integrações aqui e a todas as documentações, suporte global do produto, quais são os seus maiores clientes aí, eles sempre colocam aqui os clientes, quais são as certificações que eles têm, já ganharam, os produtos, o webinar, sempre tem algumas informações aqui. E eles mostram aqui também o time. Então tá tudo aqui. Eu sugiro que vocês deem uma olhada com calma em toda a documentação. Temos aqui os produtos, soluções, suporte, treinamentos, parceiros, ó, todos os parceiros, a comunidade. Então temos aqui todas as comunidades também. É importante você entrar aí nas comunidades até para dar uma olhada. Temos aqui as informações de FAQ. Temos aqui a parte de download, tá? Então vamos lá em download. Download, vamos ver essa tela aqui, ó, download do produto do Zabbix. Zabbix pacote, Zabbix imagens, container, appliance, os sources, né, os pacotes e os Zabbix agent. Então, os pacotes aqui, ó, pacote e os Zabbix agent é o local que você mais vai frequentar aqui, beleza? Então temos aqui Zabbix 6.2, a gente vai fazer essa instalação aqui no Debian 11, Zabbix Server Front-End, agente, MySQL e Apache. Então essa loja aqui que a gente vai seguir, beleza? Isso aqui é para a gente implantar. Temos aqui o requerimento, os requerimentos pré-requisitos, vou até traduzir aqui para vocês darem uma olhada, que são as questões que a gente estava falando. Hardware, aí temos aqui o hardware, temos que saber qual vai ser o hardware, tamanho de memória, quantidade de CPU, e aqui ele tem alguns exemplos, tá? Pequena, que é o nosso caso aqui, uma instalação all-in-one, né, até 1000 métricas monitoradas, 2 CPU, 8 GB de memória, e aqui temos as integrações de software. Banco de dados, ó, a gente pode fazer em qualquer banco de dados desse aqui, e no Amazon EC2, dá para utilizar aqui. Uma instalação média, uma instalação grande, tá? Isso aqui a gente está falando de itens, não são servidores, beleza? Tá? Antes de vocês confundirem aqui, isso aqui a gente está falando de itens. Ó, itens, beleza? Temos aqui essas informações. Então aqui temos as métricas, tá? Métricas. Ele fala aqui, o que é a métrica? Ele tem um ponto aqui para a gente fazer. Então a métrica vai ser, o que ele entende de métricas? Um item mais um gatilho mais um gráfico. Então na verdade esse 1000 aqui, a gente tem que dividir aqui, ó, por 3, tá? Plataformas compatíveis. Aí temos aqui as plataformas. O que é compatível? Servidor compatível, agente 2. Agente 2 é só compatível com Linux e Windows, né? Que está aqui, janelas, mas é o Windows. Software necessário, então a gente tem que dar uma olhada aqui quais são as versões dos softwares compatíveis, né? O mínimo e o máximo da versão que a gente vai instalar. A parte web, temos aqui o que a gente vai usar, quais são as bibliotecas. Navegação web da parte do cliente. Então, automaticamente ele vai instalar algumas informações aqui para a gente no nosso servidor para comportar os navegadores mais utilizados aí. Parte do agente. Também temos aqui os pré-requisitos. O agente 2. O gateway Java, se for fazer um monitoramento mais avançado. Temos aqui o gateway Java. As distribuições suportadas. Quais são as portas padrões? Quais são as portas padrões utilizadas? O agente 2. E o que era aqui? Tamanho do banco de dados.
Então, tamanho do banco de dados, a gente precisa fazer um cálculo para sabermos o tamanho da nossa máquina virtual. Então, temos aqui que pegar o dias, multiplicar pela quantidade de itens, VPS, vezes 24, vezes 360, vezes bytes. Então, a gente precisa dessas informações aqui, ó. Itens, dias, taxa de atualização, né? Que é mais ou menos o tempo ali. Qual o tempo do item que você vai colocar para monitorar? A gente vai partir, no caso aqui, de 1 minuto. E número de bytes necessários. Isso aqui a gente praticamente não sabe. Mas eles dão uma cola aqui, ó, normalmente 90 bytes. Aí temos aqui as tendências, ó, histórico, tendências, eventos. Então temos que fazer o cálculo disso tudo aqui, depois somar todos esses resultados para sair do outro lado. Tá, para a gente saber o tamanho do nosso banco. Beleza? Ó, sincronização do uptime, requisitos de rede, quais são as portas que temos que utilizar, quais são os protocolos, que já falou lá em cima. E a gente já sabe aqui qual é a documentação e o que a gente precisa saber aqui, nessa parte da documentação dos ANEX. Aqui, essa documentação é importante, dá uma olhada. Beleza, galera? É importantíssimo aí, depois com calma, dar uma olhada. Estou falando só os pontos que eu acho relevantes, que realmente vocês precisam se atentar e para vocês conhecerem a solução nesse treinamento. Beleza, galera? Então, isso que vocês precisam saber para implantar. Então, vamos seguindo aqui para a parte de implantação. Então, na próxima aula, a gente vai fazer aqui a instalação dos ANEX do zero e aonde a gente vai entrar aqui na instalação all-in-one. Então, forte abraço aí e até a próxima aula.